Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal e na aula de hoje, pessoal, nós vamos dar início a uma série de estudos sobre como determinar os esforços solicitantes em uma treliça pelo método das seções, também conhecido como o método de Ritter. Então, se você ainda não conhece esse método de cálculo, fica comigo porque nós vamos desenvolver juntos esse exercício. Pessoal, antes de nós entrarmos no assunto de métodos de cálculo de treliça, eu gostaria de falar com vocês a respeito de como nós vamos determinar os tipos de barra da nossa treliça, né? Tendo a nossa treliça disposta aqui, ela sempre vai dispor aqui de alguns elementos aqui que são convencionais entre si. Então, nós sempre chamaremos banzo inferior todas as barras que estiverem na horizontal, certo? E na parte inferior da treliça. Também chamaremos de banzo superior todas as barras que estiverem na parte superior e horizontal da treliça. Chamaremos de montantes todas as barras que estiverem verticais, certo? E estiverem na parte interna da treliça. E chamaremos de diagonais todas as barras que estiverem inclinadas dentro da nossa treliça, tanto para a direita quanto para a esquerda, independentemente da posição que ela estiver. Se ela não estiver na horizontal, possui uma angulação em relação à vertical ou à horizontal, nós teremos as barras inclinadas e chamaremos de diagonais. Então nós teremos os banzos, o banzo superior, o banzo inferior, as diagonais e as montantes, certo? Ok? Agora vamos para o estudo do nosso método das seções. Primeira coisa, eu vou passar para vocês algumas generalidades sobre esse método, pessoal. Primeira coisa, esse método consiste em segmentar a nossa treliça no local onde nós queremos determinar as normais das barras. Por exemplo, supondo que eu queira determinar as normais N2, N8 e N19, o que eu faria? Eu preciso cortar a minha treliça sempre do início ao fim da treliça. Primeira coisa, eu preciso cortar toda a treliça. Quando eu começo a cortar as barras, eu preciso cortar todas até chegar ao final da minha treliça. Segunda coisa, as barras não podem ser concorrentes entre si. E também não podem estar locadas no mesmo nó. Vamos lá. Então, para segmentar as barras que eu falei, para determinar os esforços nela, eu teria que fazer o seguinte: cortar a barra N2, N8 e N9. Qual a melhor forma de fazer esse corte, né, pessoal? Primeira coisa, as barras não podem ser concorrentes entre si e eu preciso cortar no mínimo 3 barras, né? Então, olha só como ficaria. Eu iria cortar, então, a barra N2, N8 e N9. Vou chamar isso daqui de seção 1. Seção 1. Então veja bem, pessoal, eu cortei as 3 barras que eu quero determinar, que é a N19, a N8 e a N2. Cortei todas elas. Percebe que elas não são, no caso da N2 e a N8, elas são concorrentes no mesmo nó, mas a N9 não. Então eu tenho o pré-requisito básico, 3 barras distintas que não estão concorrendo no mesmo nó, tá? E não estão paralelas entre si. E para que nós possamos dimensionar essas barras, né, encontrar os esforços nessas barras, nós precisamos necessariamente partir primeiro pelas reações de apoio. Então, eu teria que calcular as minhas reações de apoio dessa treliça, certo? E depois, então, segmentar a minha seção S1. E eu sempre vou, pessoal, escolher o lado. Qual lado que eu escolho? O lado da direita da seção S1 ou o lado da esquerda? Eu vou sempre procurar pelo lado que me tenha o menor trabalho algébrico, tá bom? A menor quantidade de equações numéricas aqui, tá bom? Então, o lado, se eu escolho a parte de cima, nesse caso, se eu escolho a parte inferior, isso não existe uma regra para isso, né? Vai sempre pela questão realmente do trabalho que se dá para calcular. Então aqui, pessoal, tanto faz eu escolher o lado à esquerda ou à direita da minha seção S1. Eu vou escolher o lado à esquerda. Ele possui um pouco mais de trabalho numérico, só que para a gente poder discorrer e trazer um exemplo um pouco mais trabalhoso mesmo para a nossa aula, para vocês entenderem como que se faz, nós vamos escolher o lado esquerdo aqui, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui do lado? Eu vou desenhar a minha treliça, o lado esquerdo da minha treliça, né? Então eu teria aqui
a minha reação de apoio, certo? Tenho a barra inclinada. Então seria essa a projeção que eu teria, né? Aqui eu tenho o meu nó A, B, C. Aqui eu tenho o meu nó H, I, J. E aqui eu tenho as minhas cargas, né? Ó, as minhas normais. N19, N8 e N2. Então, próximo conceito básico sobre esse método, pessoal. Nós sempre vamos adotar aqui, neste caso, sempre a força, olha só, eu cortei a minha seção aqui, ela vai sempre sair de dentro do nó que eu estou analisando. Então, as forças ficariam, as minhas normais, elas seguiriam essa convenção a princípio, certo? Para a determinação dos esforços normais, como se todas elas estivessem tracionadas, e depois eu vou determinar se essas barras estão realmente tracionadas ou comprimidas, ok? Uma coisa a se observar aqui sobre esse tipo de método, pessoal, é a respeito das barras que eu estou segmentando. Se eu cortasse as barras próximo do apoio A ou próximo do apoio G aqui, eu não teria necessidade de usar o método das seções, porque se eu analisasse somente o nó que eu estou posicionado no apoio, eu já conseguiria obter esses esforços solicitantes na minha estrutura, né, nas barras da minha treliça. Então, o método das seções, o método de Ritter, ele é sempre utilizado para as barras longe dos apoios, né, para as barras internas da nossa estrutura. Então, sabendo disso tudo, o que nós faremos? Neste caso, o método das seções, ele sempre se aplica, pessoal, a treliças que têm a sua altura constante. Tá vendo que aqui a nossa altura da treliça é 2 e ela é constante em toda a treliça. Para treliças que possuem, vamos dizer assim, uma geometria diferenciada, nós utilizaremos o método de Cremona, o método gráfico, né? Nós não utilizaremos o método analítico para o cálculo dessas treliças. Depois nós vamos falar sobre o método de Cremona e também sobre o método dos nós, que é extremamente utilizado em nosso meio. Então, era isso que eu tinha para passar para vocês sobre a introdução do método de Ritter. E na nossa próxima aula, pessoal, nós faremos esse exercício aqui juntos e dimensionaremos essas 3 barras que nós segmentamos aqui. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e na nossa próxima aula nós resolveremos esse exercício juntos. Eu te espero. Até lá!